como argumentar com a família ou até mesmo com o próprio paciente, no caso de um adulto, que é ele mesmo que vai decidir fazer o tratamento ou não, sobre a importância do treinamento auditivo neurocognitivo, né? Eu acho que nós temos utilizado as evidências científicas dos últimos anos cada vez mais para criar um senso de urgência na reabilitação auditiva, né? Independente da idade do paciente, independente do grau da perda, enfim. Hoje em dia, nós temos usado muito isso porque isso realmente, nós sabemos que a literatura vem trazendo essa correlação e, ao mesmo tempo, nós sabemos que as dificuldades de comunicação, as dificuldades cognitivas, elas são, não diria o final, né? Mas já até chegar a esse ponto, tanta coisa aconteceu por causa da privação auditiva, até mesmo a possibilidade de ocorrer zumbido, por exemplo, né? A reorganização cortical, o esforço auditivo associado à privação, portanto, tanta coisa acontece até a pessoa realmente ter ali as suas habilidades auditivas bastante prejudicadas, né? Então, nós temos utilizado esses argumentos e as pessoas têm entendido. Eu acho que é um argumento para tomada de ação, né? Para as pessoas se conscientizarem da importância da reabilitação auditiva. Mas no caso de oferecer um treinamento auditivo neurocognitivo, né, que foi a pergunta aqui, que tipo de argumento você utiliza, Andréia? Então, eu recebo dois tipos de público, o que já vem, né, para o treinamento, que passou por um processo aí. Se a gente, vamos pensar aqui num paciente com perda auditiva, né, um idoso com perda auditiva, por exemplo, porque quando é uma pessoa que já tem um transtorno do processamento, ele já chega para o processo de reabilitação. Mas, quando é um paciente que não é meu, quando ele vem para o treinamento auditivo, ou ele vem satisfeito com o uso do aparelho auditivo, já foi feito aí algum trabalho e ele já está há muito tempo. Por exemplo, eu recebi um paciente recentemente, ele usou o aparelho há 6 anos e há 6 anos ele não se adapta bem. E já trocou de marca, já trocou de profissional, já trocou de um monte de coisa. Então, assim, depois de muito tempo, ele entendeu. E quando eu conversei com a fonoaudióloga, ela falou, olha, faz muito tempo que a gente fala para ele. Então, no caso, muitas vezes é pela dor, né? Digamos assim. Estou falando de um caso que já veio de muito tempo. Mas quando é um paciente meu, como que eu explico para ele? Porque primeiro o paciente precisa entender que ele precisa. Eu utilizo questionários, eu utilizo pesquisa científica. Então, por exemplo, o MoCA, né, o Minimental, eu utilizo alguns questionários de benefício com o uso dos aparelhos auditivos. Então, eu mostro, olha o quanto que o seu aparelho auditivo ele está ajustado realmente para suas necessidades, para sua perda auditiva, mas você continua com esse grau de dificuldade. Aí eu utilizo os questionários relacionados aos rastreios cognitivos. Utilizo estratégias de treinamento auditivo, onde eu coloco o paciente na cabine e aplico alguns testes. Eu falo, olha a sua performance nesses testes, de acordo com o que você consegue dar, você não vai conseguir se comunicar de forma eficiente com os aparelhos auditivos. Então, eu faço uma junção ali de estratégias, tanto relacionadas aos questionários, dentre eles de rastreio cognitivo e de benefício com o uso do aparelho auditivo, com pesquisa científica e com atividades que eu realizo no consultório, para ele entender realmente que ele tem dificuldade. E depois eu chamo a família e falo, olha, essas dificuldades que o seu familiar tem, não importa se eu colocar o aparelho auditivo mais caro que tem no mercado, ele vai continuar com essas mesmas dificuldades, porque são advindas de um sistema auditivo central ineficiente, de uma questão cognitiva aí que já está se apresentando. Então, a gente precisa fazer essa intervenção. Muitas vezes, Mônica, é importante falar, eu encaminho o paciente para o geriatra, eu encaminho para avaliação neuropsicológica. Então, por exemplo, também é importante a gente saber que nem tudo é via auditiva, nem tudo é cognição. Às vezes é falta de vitamina, por exemplo.
Então, a gente precisa ter um olhar para isso. Então, às vezes, uma falta de vitamina B12, quando um paciente começa a suplementar, já faz uma diferença gigantesca. Uma falta de vitamina D já faz muita diferença ali no comportamento do paciente. Então, às vezes, eu preciso... E eu tenho pacientes mais resistentes. Eu falo, olha, então vamos fazer uma avaliação neuropsicológica. Às vezes, eles preferem do que fazer um treinamento auditivo, porque, eu acho que eu não tenho nada cognitivo. E aí, na avaliação neuropsicológica também vai mostrar, mas eu acho que 50%, se eu fosse pensar aqui, não li pesquisa falando disso, tá? Mas se eu pensar nos meus pacientes, eu acho que 50% é muito tranquilo quando eu falo que precisa fazer o treinamento, e os outros 50% eles são bem resistentes, porque eles realmente acreditam assim, eu fiz um investimento nessa tecnologia, então eu quero que ela dê conta, e aí fica mais difícil, aí a gente precisa dessas outras estratégias para explicar que, ok, a tecnologia ela é muito boa, ela está funcionando de forma adequada, está ajustado para a sua perda, mas o seu cognitivo, seu sistema auditivo central que não está dando conta e a gente precisa reabilitar. Até